Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, então, estou aqui em um segundo momento para responder as perguntas do dia da palestra, né? Então foi bem bacana, eu gostei muito de ter participado, de ter dado essa palestra, gostei muito do feedback de vocês e, aproveitando então esse encontro que foi muito bacana, estou aqui agora fazendo esse vídeo resposta a algumas questões que no dia não deu para responder. Então eu recebi aqui pela nossa equipe da EAD as perguntas, então eu vou ler e daí na hora de responder eu me reporto aqui a câmera de novo, ok? Então sejam todos bem-vindos aí ao meu escritório, meu escritório, minha biblioteca, e vamos lá, sem delongas. Então nós temos aqui a Jéssica, do Polo de Curitiba, Ecoville, e ela pergunta, ela pede relação de livros citados no vídeo. Então, um livro, dois livros na verdade que eu citei ali do Michel Foucault, que é A História da Loucura, Jéssica, é muito importante ter esse embasamento do Michel Foucault, que é estudado em várias áreas aí do conhecimento, e Vigiar e Punir, né? Então um pano de fundo aí muito importante, trazendo essas questões que ajudaram inclusive o movimento da antipsiquiatria, claro, não com esse nome nas obras do Michel Foucault, mas é muito importante essa referência. Inclusive eu acho que até devo ter ele aqui, né? Mas agora eu não vou tirar aqui, senão vai cair todos os livros, né? Outro livro também que eu citei, que é do Thomas Sazaz, são vários livros dele. Então, Thomas Sazaz é um também que é muito importante, que iniciou todo esse movimento que ele lançou, que foi O Mito da Doença Mental. Então, um livro muito importante também, e você vai encontrar aí em língua inglesa, mas daí, para não citar aqui o nome, porque basicamente vai ser difícil de achar, mas você pode buscar por Judy, J-U-D-Y, Singer, S-I-N-G-E-R, Singer, né? Judy Singer, e também Francisco Ortega, que vai aparecer ali alguns artigos também bem interessantes. Eu até tenho aqui um outro livro do Thomas Sazaz, eu não vou poder tirar aqui, né? Estou falando, mas tem que olhar para a câmera, que é a Escravidão Psiquiátrica, né? Então um livro aí bem interessante também, ok? Então fica aí, acho que de início é muito interessante esses, e provavelmente você vai encontrar vários artigos também sobre neurodiversidade, ok? Então vamos para a próxima. A Ingrid, também um polo aqui de Curitiba, do Auer. A Ingrid pergunta o seguinte: o transtorno opositor também faz parte deste universo? Existe um estudo a esse respeito? Bom, especificamente sobre o transtorno dito aqui opositor, nós temos que partir do seguinte, que também é uma teoria, isso nós podemos definir, ok? Porque, como eu falei, vários fenômenos eles são estudados, muitas vezes não são entendidos, e aqueles que são entendidos um pouco, nós vamos ter diversas escolas de pensamento que vão dar as suas determinadas teorias. No caso aqui do transtorno opositor, o que vai ser, Ingrid? Exatamente uma teoria. Então, independente se é um déficit de atenção, transtorno bipolar, transtorno opositor, déficit de atenção, começo, nível 1 de autismo, temos que entender que sim, são teorias. Nesse caso, para não definir já como um transtorno, como uma doença ou como uma anomalia cerebral, podemos dizer sim que é abarcado também pelo movimento da neurodiversidade, porque preza exatamente por tentar entender o fenômeno e tentar também saber que trata-se de um cérebro diverso, ok? Então, respondendo a sua pergunta, sim, entraria nesse caso na proposta da neurodiversidade. Nós temos aqui o Vitor, daí, do Polo de Londrina,
Então, a pergunta do Vitor, pessoal, é a seguinte: há um método didático que possa atingir todos os tipos de cérebro simultaneamente, facilitando o trabalho do professor? Eu acredito que um método ou uma didática específica não existe, até porque se a gente parte do pressuposto que exista, a gente vai estar também determinando, ok? Então a gente vai estar acreditando, vamos dizer assim, numa fórmula milagrosa, ou seja, uma fórmula que possa atender todos os cérebros, mas sabendo que são cérebros diversos, né, viram um paradoxo, entendeu, Vitor? Então, o que nós podemos ter em mente é assim, o que pode nos ajudar. Aí eu bato nessa tecla de novo, é entender que nós estamos tratando numa sala de aula de diversos cérebros, e esses cérebros vão apresentar diversos fenômenos também. Quando você faz essa leitura com antecedência, que você está lidando com os fenômenos, aí sim você vai poder tentar encaixar um método mais específico para aquele fenômeno, né? Então não vamos partir aqui que existe uma didática, um método geral para tentar ajudar. Eu acredito que seria mais uma prática, uma prática geral que você pode colocar. Qual seria essa prática? De entender que são fenômenos. Então, se eu parto dessa base, eu consigo aí trabalhar diversos métodos, e aquele que melhor se encaixar em determinada aula, determinada turma, eu vou fazendo essa migração. Então vou atender agora uma outra quinta série, uma outra sexta série, uma outra quarta série. Então, qual vai ser o modelo que eu vou usar? É o ambiente que vai te falar. São aqueles cérebros que vão te dar esse input. O output, que vai ser exatamente o que você vai aplicar, você só vai ter melhor definido quando você passar por essa experiência real, em sala, participando da comunidade escolar. Agora, termos essa ideia que, independente do ambiente, ou que eu possa atender todos os cérebros com uma única didática, método, não acredito que não exista, e talvez não. Claro que nós sabemos que tem divulgações, esse é o novo método. Geralmente um novo método, por ser uma divulgação nova, o pessoal sai aplicando como se fosse a nova fórmula mágica, mas com o passar do tempo a gente vê que muda, ok? Então, nesse sentido, é o ambiente que vai te falar, ok? Nós temos aqui também do Polo de Londrina a Ariane. A Ariane pergunta: desejo saber mais sobre neuroproteína. Como eu tinha falado, comentei para uma colega anterior, seria buscar pela Rita Montalcini. A Rita Montalcini, ela vai trazer toda uma base de estudo que vai ser sobre o NGF, que vai ser a base principal ali, tanto na motivação e na neuroplasticidade, mas se você quiser também outros fatores neuroquímicos, você vai poder também buscar sobre dopamina, porque a dopamina é muito importante nos estudos de neuroeducação e voltados mais também à neurociência no quesito a aprendizagem, ok? Então fica aí o NGF e a dopamina que você pode buscar, ok? Temos aqui a Maria, então, pessoal, também com uma pergunta, a Maria do Polo de Paranavaí, e ela pergunta: quando o resultado da problemática da aprendizagem da criança vem do meio familiar, como trabalhar com a escola e família? Primeiro, fazendo essa ponte de uma comunicação assertiva, porque nós estamos lidando aí com dois ambientes. Nós temos o ambiente escolar, nós temos o ambiente familiar. Tudo isso vai poder gerar a ideia de uma unidade, porque aí você pega basicamente as experiências, tentar conhecer pelo menos o mínimo com uma conversa com os pais, porque o que essa criança vai estar apresentando no ambiente escolar vai ser exatamente essas experiências que ela tem em casa, que ela tem no núcleo familiar. Então, muitas coisas é importante ter essa comunicação, conhecer exatamente o estudante, porque muitas coisas eles trazem desses outros ambientes. Então, por isso que essa influência
ela é direta, e também afinar essa comunicação. Então tem que haver essa conexão, uma comunicação assertiva entre núcleo familiar e comunidade escolar. Aí você consegue entender melhor o porquê aquele fenômeno se apresenta em sala de aula, né? Então não tentar entender só o comportamento partindo só do ambiente escolar, mas, né, tudo que está à margem, né? Então precisamos entender que o que está à margem também é muito importante estar tendo conhecimento, ok? Nós temos a Zilda, do Polo Ecoville. A pergunta dela é: conheço muitas crianças com diferentes comportamentos em relação ao ambiente em que se encontram. A neurodiversidade explica o fato? Como explicar a que são agitadas e apresentam o mesmo comportamento em todos os lugares? Exatamente, porque cada cérebro ele não é igual. Então, provavelmente, toda a produção neuroquímica cerebral dessa criança já colocam ela de uma maneira a se comportar dessa forma. Então, o que vai acontecer? Ela pode ser mais agitada em casa, na escola, em qualquer outro lugar, porque isso já faz parte, já é característica da natureza dela. A única questão que a neurodiversidade vai se preocupar aqui, Zilda, é de não observar essa criança já como um problema, porque se ela apresenta esse diferencial, aí sim, porque é uma neurodiversa, considerando que provavelmente toda a produção, às vezes até produz mais serotonina, né, que uma criança que esteja na mesma idade, que está no mesmo nível escolar ou na mesma série, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração. A neurodiversidade explica nesse sentido, que é um cérebro diverso, é um cérebro que tem as mesmas funcionalidades dos outros, só que nesse caso específico ela tende em vários ambientes ter um comportamento mais agitado. Isso não quer dizer que já seja algo a ser estudado como um déficit de atenção ou um déficit de comportamento de aprendizagem, ok? Então é só uma pessoa que talvez ali, aqui só uma analogia, ela esteja produzindo muita serotonina, então ela é mais agitada, outra produz mais cortisol. Então toda uma questão aí que vai envolver toda a alimentação e uma série de outros fatores que, como são coisas que estão à margem, como eu falei para a colega anterior, não podemos já determinar, então é muito agitado, logo é um problema, ok? Então tem que ficar antenado com todas essas relações que estão à margem. Nós temos a Patrícia, do Polo de Curitiba do Ecoville, e a pergunta dela é: a neurodiversidade tem alguma relação com os estudos sobre a aprendizagem baseada em inteligências múltiplas? Com certeza, porque veja, porque o Gardner, né, ele foi um cara que trouxe exatamente novas habilidades de entender a inteligência humana. Então nós temos ali a habilidade musical, nós temos a habilidade humanística, nós temos a filosófica, matemática e tantas outras, a interpessoal, que não eram tidas às vezes como uma inteligência. Então vejam que poderíamos entender que são neurodiversos. Por quê? Porque cada uma vai levar o indivíduo a se comportar de uma maneira. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento das outras inteligências, porque até então, quais eram as inteligências vigentes no modelo escolar tradicional? A matemática e a linguística. E o Gardner trouxe todas essas. Hoje tem pesquisadores que vão além dessas novas inteligências. Então, estão se relacionando aí mais inteligência. Basta você pesquisar, você já vai perceber que já tem estudos novos. Então, sim, nesse sentido, podemos dizer que são aspectos neurodiversos nas inteligências múltiplas, ok? Aqui nós temos um colega que não se identificou, mas é do Polo de Piraquara. Pergunta: gostaria de saber mais sobre as crianças que eram diagnosticadas com TDAH e que, na verdade, estavam à frente do seu tempo.
Se você fizer uma pesquisa no YouTube, digitando o nome do Thomas Sazaz ou do movimento da antipsiquiatria, também tem alguns vídeos sobre o mito da doença mental. Tem um vídeo, um documentário português desenvolvido em Portugal, muito interessante. Você vai encontrar vários documentários falando de toda essa perseguição social e política que aconteceu desde aquela década de 1970 com as crianças, como isso influenciou toda uma mudança no modelo escolar, ok? Então, não tem erro, vai no YouTube que você vai achar bastante coisa interessante, ok? Nós temos a Osana, do Polo 2 Vizinhos, e a pergunta dela é: existe uma pós-graduação em neurodiversidade? Pelo que eu sei, ainda não. Especificamente, aqui no Brasil, uma pós em neurodiversidade, não. Eu sei que algumas poucas pessoas, assim como eu, estão a divulgar a proposta, formam uma palestra, faz um workshop, mas aí, usando você, me deu uma boa dica. Quem sabe aí eu não faça uma turma, monte um curso que seja de extensão, e quem sabe não podemos abrir pela própria Universidade Positivo, ok? Obrigado pela dica e com certeza irei lhe informar melhor caso isso já aconteça tão logo, ok? Nós temos a Luciana, do Polo de Paranavaí, e ela pergunta aqui: quais são as indicações para a educação de adolescentes diagnosticados com hiperatividade e déficit de atenção? Primeira coisa que eu falei, já na palestra, já respondendo as perguntas logo após a palestra, é tentar fazer uma releitura independente dos diagnósticos que foram dados, fazer um estudo também do ambiente que essa criança estava, porque tudo isso pode mudar, inclusive esses diagnósticos, ok? Então, com qual professor estava, qual profissional que fez o trabalho inicial, qual profissional que deu o diagnóstico, quais foram as atividades que foram dadas para essa criança que levou ao resultado de achar que ela tinha uma dificuldade de aprendizagem. Então, tudo isso tem que ser reestudado, tem que ser feito um novo levantamento para depois chegar a uma consideração que possa, de fato, ir ao encontro desses outros ou ir de encontro, E caso seja de encontro, melhor, porque percebe-se que, então, essa criança não tinha nada, ok? Nós temos aqui a Luciana Quintino, do Polo de Paranavaí, e ela pergunta: quais são as indicações para a educação de adolescentes diagnosticados com hiperatividade? Bom, desculpem, acabei repetindo aqui. Nós temos a Magda, de Paranaguá. Onde encontrar o livro? Se for o meu livro, você encontra pela Editora Inverso, é uma editora aqui de Curitiba. Você pode digitar ali no Google, Editora Inverso Curitiba, vai ter disponível O Outro Mundo de Pipo. Mas eu sei que acho que tem já em algumas livrarias aí virtuais, não sei se tem na Cultura, mas acho que se você tentar buscar pela livraria da sua cidade, talvez você ache também, mas não tem erro. Se você buscar pelo site da própria editora, você vai encontrar, ok? Nós temos aqui também outra pergunta do Polo de Londrina: quais os filósofos da mente participaram do movimento da antipsiquiatria? Especificamente, são vários que eu nem teria o nome agora, mas são vários pesquisadores, vários filósofos de diversas partes do mundo que estão ajudando esse movimento. Mas o que eu posso dizer é que o Michel Foucault hoje é um dos filósofos que são encabeçados nesse estudo da neurodiversidade, ok? Eu não vou aqui ter, digamos, essa grandeza de falar, eu sou um filósofo, mas eu sou um pesquisador da área da filosofia, vamos dizer assim, que estou ajudando, pelo menos aqui no Brasil, em Curitiba, ajudando nesse tema. Mas
baseado na filosofia, com certeza você pode considerar aí o Michel Foucault, ok? Mas o Michel Foucault, como todos sabem, não é vivo, ok? Nós temos aqui a Meire, do Polo Osório de Curitiba, onde encontro fora do país, ou seja, lá nos Estados Unidos, sobre a neurodiversidade. Se você fazer uma breve pesquisa no Google sobre neurodiversidade, você vai achar vários materiais, vai achar ali basicamente, inclusive até comunidades, institutos, mas também tem o próprio instituto que você vai achar em inglês, da australiana, da Judy Singer. Então você pode procurar pelo próprio nome dela, você já vai ser encaminhada para a página dela também, ok? Se eu não me engano, hoje ela está morando nos Estados Unidos, mas ela é australiana. Nós temos aqui a Gabriele, do Polo do Ecoville, e ela pergunta: trabalho com educação infantil, tenho um aluno com autismo de médio para avançado. Ele não socializa, não brinca, só quer ficar no colo, chora e grita muito quando é contrariado, deixando toda a sala agitada. Eu não entendi daí a sua pergunta, ou faltou o ponto de interrogação aqui, mas tá, só quer ficar no colo, ele não socializa. Então, como você já coloca ali que é do médio para o avançado, então nós sabemos que, pelo que mostram os estudos, onde os inputs informacionais é muito tênue nessas crianças, nesses jovens, nesses atores sociais. Porque a maneira como eles captam a informação do mundo é uma maneira delas, vamos dizer, tentar regularizar através dos órgãos dos sentidos o mundo, é muito sensível. Então, por isso que vai chorar, vai gritar, essa questão de ser agitado, lembra do exemplo que eu dei, às vezes o agitado é exatamente como eles fazem para fazer um fluxo, passar um funil de tanta informação que eles estão acessando, ou se concentrar em algo específico. Então é essa maneira que eles alcançam para gerar um equilíbrio. Então eu estou acessando muita informação, logo eu fico agitado, então é essa maneira que eles encontram para filtrar essa informação, essas informações que são maiores, captam mais informação. Então por isso que afeta no comportamento, mas devemos tomar cuidado. Isso não quer dizer que são agressivos, é porque a nossa análise, a nossa interpretação dentro das regras sociais que estamos acostumados é que veio aqui e me puxou, agrediu. Não, às vezes estava só filtrando, estava pedindo ajuda e não estava agredindo, ok? Nós temos aqui também outro colega que não colocou o nome, mas pergunta aqui: se a criança em sala de aula não presta atenção na aula, mas está com a atenção voltada em outras coisas, mesmo assim ela tem déficit de atenção, como proceder? Aquilo que eu falei, se ela está prestando atenção em algo, e ali, se tivesse toda uma estrutura de aparelhos neurocientíficos que você vai medir, a atenção está voltada, está gerando ali um percentual de eletricidade, então, ou seja, os neurônios estão em funcionamento, teria como provar que sim, ela está mantendo atenção, ou pelo fato só comportamental, está prestando atenção em outra coisa. Como eu falei, há pesquisas que falam que isso não seria um déficit de atenção. Deficiência na atenção seria cognitiva, é neurológica, é neuroquímica. Qual que é esse déficit de atenção? É isso que temos que tomar cuidado, porque se não for isso, não tiver um diagnóstico objetivo, real, químico, pode ser o quê? Divergência perceptiva. E divergência perceptiva não é doença, ok? Não é nenhum desvio neurológico cognitivo. Então tem que ficar antenado. Proceder nesse sentido. Muda o ambiente, muda a atividade, muda a didática, tenta jogar algo novo no ambiente. Quando você joga algo novo no ambiente,
não sendo pavloviano, mas partindo desse princípio que tem um percentual de acerto, que é você gera um estímulo, você espera uma resposta, mas não que isso seja uma determinante. Vou fazer aqui um processo pavloviano, não é isso que eu quero dizer, mas gera algo novo no ambiente para ver o que acontece. Mais um colega aqui que se não identificou. Você pode indicar livros, autores que falam sobre motivação? Da parte científica, que é o que é válido para nós, pesquisadores, educadores, brasileiro, eu vou indicar a Suzana Herculano, né? Ou é Suzana Herculano, mas só digitar neurocientista Herculano, ela estuda muito a questão de motivação, aprendizagem e cérebro. Ela é uma neurocientista, mas é professora também. Ela tem essas divulgações, tem ótimas pesquisas e ótimos livros. E também, repetindo, a Rita Botaltini, ok? Então, o NGF vai ser algo básico para vocês estudarem, ok? Mais um colega sem nome aqui do Polo Ecoville Curitiba. Como conscientizar o professor de que ele tenha que readequar sua metodologia para motivar os alunos? Através de cursos de formação, pessoal, palestras, isso que vocês estão fazendo, não há outro caminho. Porque chegar simplesmente, você tem que mudar porque agora você vai fazer isso, que é o que a neurodiversidade fala. Não estimula ninguém, né? A gente sabe como funciona, nós temos uma tendência natural humana, às vezes de retrair em relação a algo novo, nós nos retraímos, tudo que é novo não agrada de primeiro momento, tem que ser aos poucos, fazendo esse processo, principalmente por cursos de formação. Temos a Aline, aqui de Paranavaí, e a pergunta dela é: criança diagnosticada com síndrome de Asperger, que não copia a matéria do quadro, alguém deve copiar para ela? Lembrando que a criança compreende a matéria apenas não consegue copiar. Tente novos instrumentos. Como eu falei, as novas tecnologias estão tendo resultados fantásticos, com pessoas, indivíduos, atores sociais aí, considerados com autismo desde do nível 1, que seria a síndrome de Asperger, até o nível mais severo. As novas tecnologias estão dando muitos resultados. Você vai encontrar bastante artigos, pesquisas, usando desde smartphone, tablet, computador. Não precisa às vezes ser uma nova tecnologia, mas é aquilo que eu falei, algo novo no ambiente, né? Então que possa fazer parte daquele processo de aprendizagem, né? Basicamente a mesma atividade, mas usando um outro instrumento, né? Um outro instrumento que às vezes já dê uma certa linguagem para que essa criança desenvolva ali a sua memorização, ok? Nós temos a Jucimeire de Paranavaí, do Polo de Paranavaí, que pergunta: como agir diante de um pré-diagnóstico de déficit de atenção quando a escola já tem essa cultura? Aquilo que eu falei, se você tiver uma proposta, se você for o responsável de ter que fazer um novo levantamento, como eu respondi para outros colegas, vai ter que fazer esse levantamento novamente, ver o ambiente, buscar quem fez o diagnóstico, escutar essas pessoas que deram o diagnóstico, em que momento estava no ambiente, o que a criança pode falar, o que ela apresenta, fala com a família. Então, assim, tem que buscar, como eu falei, tudo que está à margem, para te dar um norteador mais assertivo, porque senão a gente fica só em pequenas teorias, em determinações verticais de diagnóstico. Então, se quer algo mais amplo, vai ter que buscar tudo que está à margem, ok? Mais um aqui de Paranavaí, que não identificou o nome, né? Pergunta: quando o resultado da problemática de aprendizagem da criança vem do meio familiar, como trabalhar com escola e família? Então, uma pergunta parecida aí é exatamente como uma comunicação assertiva. Então tem que aproximar, tem que ter esse diálogo entre esses micro-universos, porque a criança ela apresenta tudo isso no seu comportamento por influência que ela está tendo em casa, na família, e isso vai afetar o ambiente escolar. Então
para somar forças, tem que fazer esse levantamento, conversar diretamente com os pais, a coordenação pedagógica tem que estar ciente, tudo isso deve ser envolvido para se criar daí um projeto de direcionamento, em que os pais devem estar cientes e devam contribuir, porque de nada adianta também às vezes o professor ali tentar fazer algo, a coordenação pedagógica às vezes deixa só para o professor, né? Claro que a coordenação já tem todos os seus afazeres ali, às vezes até mais administrativo, mas só com quem fica com o fenômeno na sala não basta, né? Então tem que juntar todos, sentar, conversar. Bom, e agora que eu vi aqui que acabou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelas perguntas. Foi fantástico a participação de todos vocês no dia. E agora com essas aqui que eu estou fazendo esse combinado, esse extra. Espero todos vocês aí num próximo encontro, numa próxima oportunidade. Obrigado por todos os feedbacks, então todo o pessoal envolvido na coordenação desse evento. Todos nós estamos muito gratificados pelos resultados e principalmente pelo retorno de vocês. Foi fantástico, pessoal. É isso aí. Até a próxima. Abraços a todos e muito obrigado.